De revisãozinha sobre potencial elétrico e energia potencial, certinho? Então, o que a gente pode definir como potencial elétrico? Extremamente simples, né? Simples, vamos dizer, entre aspas. A gente está trabalhando sobre, né, um sistema que a gente não consegue enxergar, né? A gente não consegue palpar ali, certo? Então, vamos lá entender, então, um potencial pode ser o que? Um nível, né? Uma medida de quem? Do nível de energia, né? Do potencial elétrico, né, associado a qualquer ponto no campo elétrico. Ou podemos também ser definida aí a capacidade do corpo energizado, né, ter de realizar trabalho, ou seja, de atrair ou repelir. Que, em outras palavras, um pouquinho mais simples, a quantidade de energia para movimentar o que, se a gente pensar, uma carga unitária entre dois pontos. Então aqui pode ser uma carga positiva ou negativa e houve um deslocamento, dessa partícula daqui para cá no campo, no campo magnético. Então isso aqui a gente trata como potencial elétrico, tá bom? A capacidade de realizar trabalho. Então teve esse deslocamento entre dois pontos. E a gente não pode, como chama, confundir com energia potencial, tá bom? São parecidos, mas esse parecido, né, judia da gente. Então a gente precisa entender, agora a gente entendeu o que é o potencial elétrico, depois a gente vai entender o que é essa energia potencial. Então beleza, né? O que a gente pode definir aqui? A gente pode dizer que o potencial elétrico é nada mais a energia potencial, né, dividido por quem? Exatamente, pela carga, né? A gente vai entender um pouco melhor, né, o que é essa energia e o que é essa carga aqui. Né? Essa carga está num ponto, pode ser uma carga de prova, certo? Tranquilidade. E também podemos aqui, né, pela relação, definir a seguinte situação aqui, que energia potencial, né, também pode ser definido pelo produto de quem? Desta carga vezes, né, o potencial elétrico. Nossa, que bacana, né? Então, beleza. Mas o que seria, se a gente entender o que é potencial, o que seria energia potencial? A energia potencial é nada mais, né, o acúmulo de energia. Então, eu tenho um sistema, vamos supor aqui que eu tenho uma carga no vácuo, né? Aqui bonitinho uma carga, e esta carga, né? Aqui eu vou ter uma distância, aqui eu vou ter meu ponto, onde eu vou vir com uma carga de prova, né? Vou chamar aqui o ponto, né? O nosso ponto. Então, se eu colocar essa partícula nesse ponto, né? Ela vai acumular energia, né? Se for de cargas positivas, significa, né, que a força dentro do campo, né, a força aqui eletrostática, tá, de repulsão. Mas imagina o seguinte, se eu peguei e coloquei essa partícula nesse campo, se ele tem uma força e vamos supor que eu seguro aqui, eu entrei com essa corpo de prova aqui. Opa, se eu entrei com essa corpo de prova, você está dando uma ideia de repulsão, uma força aqui, né, de repulsão. O que vai acontecer? Imagina vocês segurando essa partícula. Segurando essa partícula, está querendo ir, né? Está querendo, né, se afastar. Então, enquanto estou segurando ela está armazenando energia. E esse armazenamento de energia, né, quanto de energia ele adquire quando a gente coloca ele nesse campo, é calculado dessa forma. Então, a energia potencial é nada mais por quem? Pela constante eletrostática vezes quem? Q vezes K. Quem que é esse Q? Q é a fonte geradora, né? A partícula aqui, essa aqui é o corpo de prova que a gente adquiriu e colocando ali, ela vai adquirir energia, né? Então, essa energia potencial é exatamente o que? A hora que eu soltar ela, né, ela vai se repelir. Mas enquanto eu forçar ela a estar ali, ela está ganhando energia potencial. Beleza? Tranquilidade e nada mais. Isso aqui agora é dividido, né, pela distância. Opa, parecido, né, com a lei de Coulomb, bem parecido. Só que a gente tem que tomar cuidado que
potencial elétrico é uma grandeza do tipo escalar, beleza? Então, basicamente, a unidade de medida do potencial elétrico vai ser, né, que é igual a volts, bonitinho. E aqui, né, a carga, ela é importante para a gente se ela é positiva ou negativa. Na lei de Coulomb, em um estudo, a gente tinha essa carga em módulo. Bacana, né? Então, o referencial que a gente tem nessa medida da energia, né, esse Qzinho aqui, né, adquire é o quê? Né, essa energia potencial é o infinito, né? Então, bacana. Se a gente tem essa relação agora entre energia potencial, né, e potencial elétrico, a gente pode definir também, se a gente substituir uma dentro da outra aqui, se eu colocar isso aqui dentro, né, energia potencial, a energia potencial é Q, né, essa carguinha aqui, vezes V, vezes o potencial elétrico, tem essa energia potencial. Mas vamos lá, bacana, né? Então, energia potencial, digo que é basicamente o V. Vou colocar, né? O V é igual a isso daqui, ó. Né? Então, a energia potencial também é igual a isso. Para mim, substituir essa dentro dessa, ou dessa dentro dessa. Então, a energia potencial, pá, o potencial elétrico, vamos pegar aqui, vamos descobrir o potencial elétrico. É nada mais com QO vezes Q, dividido por D, né? E isso ainda dividido por quem? Por K. Ah, que belezinha, né? Aqui a gente pode cortar quem? Vou cortar o Q aqui com esse Q aqui. Então, basicamente, para mim calcular o potencial elétrico num ponto, podemos dizer que é basicamente o quê? Que é a constante eletrostática vezes quem? A carga dividido pela sua distância. Então aqui a gente, né, calcula quem? O potencial elétrico. Certinho, né? Bacana. E se a gente observar mais um pouco, então conseguimos definir potencial elétrico, né, uma grandeza escalar, bonitinho, que o sinal ele importa para a gente. Se a carga for maior do que zero, nós vimos que o potencial elétrico vai ter que ser maior do que zero. E se a carga for menor do que zero, o potencial elétrico é menor do que zero. Opa, bacana. E outra coisa, então a gente tem que definir, né, em relação à energia potencial de um sistema, né, de cargas pontiformes, né, cargas aí com massas, né, e tamanhos diferentes, bonitinho, né? Então a gente pode definir então que em dois pontos, vamos colocar aqui três cargas, essas três cargas, né, um campo aí. Belezinha, vamos supor que aqui eu tenho carga Q1, carga Q2 e carga Q3. Beleza, né? Então aqui, para mim, pessoal, né, se fosse campo magnético, eu preciso ter modo, direção e sentido, né? Então, independente se são positivos ou negativos, para me calcular a energia potencial, eu tenho que calcular os pares aqui. Opa, então, para me calcular a energia potencial é dessa forma? E qual que é a energia potencial desse sistema aqui, né? No campo aí, ó. Ah, exatamente. Então podemos dizer que o somatório da energia potencial, né, é igual ao somatório de quem? Da energia. Da energia de Q1 até o 2 mais energia, qual que é a energia potencial? Energia potencial de 1 até 2 mais energia potencial de 2 até 3 mais energia potencial de 3 até 1. Beleza. Então, somatório, na soma algébrica dessa aqui, a gente tem que tomar cuidado que o sinal tem que levar em consideração se a carga é positiva ou se a carga é negativa. Tá bom? Energia potencial, né, é diferente a gente entender
né, o que é o campo elétrico lá que estava entre módulo, belezinha. Então, bacana aí para a gente calcular entre esses dois pontos aqui, né, se eu vir aqui querer medir, então aqui separado por uma distância D, então basicamente a energia potencial, vamos colocar aqui para a gente definir simplesmente, e aqui vai ser o que? Constante, vezes, no caso, nessas duas cargas, né, se for uma positiva ou uma negativa, eu vou considerar que 1 mais vezes, né, o Q1 com o sinal negativo, isso dividido por quê? Pela distância. Então, potencial elétrico aqui, depois eu vou calcular o potencial elétrico aqui, e o somatório algébrico, né, vai ser, né, nossa energia potencial do sistema. Belezinha, tranquilidade. E se a gente entender um pouco mais, né, falar um pouco sobre a energia potencial, supor novamente a partícula aqui, e aqui o nosso ponto, belezinha, outro ponto, e essa mesma partícula, né, ela foi, vamos supor que ela foi deslocada para cá. Certo? Então aqui vamos supor que uma carga positiva, belezinha, então a força para esse sentido. E vamos supor que aqui então minha partícula lá, eu coloquei uma partícula aqui, pode ser uma prova, um corpo de prova, aqui, e ele deslocou daqui para cá. Quando eu aproximo aqui, eu vou ter um acúmulo, né? Ele vai armazenar energia potencial, né? E a hora que eu soltar essa partícula, ele vai ter essa deslocação, nesse deslocamento. Né? E esse deslocamento, né, nada mais que tem a variação de uma energia. Então, basicamente, se houve variação de energia, né, a gente podemos dizer aqui, né, da energia potencial, nós dizemos que realizou trabalho. Olha que coisa bacana aqui. Então, a gente consegue definir dessa forma. E a variação de energia potencial é nada mais do que a gente definir o quê? Então, trabalho, nada mais a variação de energia potencial. Então, a gente diz que energia potencial final menos energia potencial inicial é igual ao trabalho. Nossa, que bacana, né? E é exatamente isso. Então, aqui também a gente consegue definir essa ideia de trabalho aí, certo? Então, aqui a gente pode dizer também que energia potencial, né, a gente acabou, sabe calcular que é zero, né, vezes quem? Vezes a nossa carga. Ou podemos dizer que energia também, energia potencial pode ser calculada por Q vezes potencial elétrico. E aqui mudou a minha carga é a mesma. Então vamos dizer aqui que podemos dizer que a energia potencial é Q vezes aqui o potencial elétrico nesse ponto, chamar de EVA, e aqui chamando de VB. Bonitinho, então aqui, beleza, aqui de VA, menos aqui, final, né, VB. Então, daqui partiu para cá, menos aqui, quem que? Final menos inicial. Então, aqui eu vou ter Q vezes VA. Olha que coisa bacana. Como são as mesmas cargas, a gente pode definir aqui, então, que basicamente é um fator comum que Q nada mais que VB menos VA. E VB menos VA é nada mais com a diferença de potencial, né? Essa diferença de potencial, né, é chamado aqui nada mais do que DDP. Olha que coisa bacana, a gente viu esse conceito de DDP, né, quando a gente estava dando ideia, né, o que causa o movimento ordenado dos elétrons.
Olha que coisa bacana. Então, só uma definição. Então, moral da história, né, energia potencial é a capacidade de uma carga eletrizada, né, realizar trabalho, né, ela se deslocar de um ponto ao outro, e como energia potencial é aquela energia que ela armazena, quando a gente aproxima, né, a carga, né, de uma carga geradora, aí, então se a gente segurar ela está armazenando energia, e essa energia aqui no caso, né, a gente pode observar que está sendo de repulsão, soltei, ele vai ter um deslocamento. Esse deslocamento, essa variação dessa energia potencial é nada mais do que o trabalho realizado. Olha que bacana. Beleza? Ficamos por aqui e até a próxima.